Olá, a paz. Hoje nós estaremos estudando o importante tema Jesus combate o analfabetismo bíblico. Tema este que está fundamentado no texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29, onde estaremos lendo na Nova Bíblia Viva, em português, evidentemente, diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Vou repetir. Disse Jesus: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Analfabetismo bíblico. O que nós queremos dizer com isso? E por que Jesus combateu esse tipo de procedimento, de comportamento na vida de muitas pessoas durante o seu ministério terreno? Nós estamos estudando a vida de Jesus. Nós estamos vendo ao longo desses encontros o que Jesus fez, falou e ensinou. E a proposta de Jesus para este mundo sofredor e pecador. E hoje nós temos diante de nós um texto espetacular que Mateus registrou no seu Evangelho e que narra uma conversa de Jesus, um diálogo de Jesus que é bastante peculiar, diríamos até singular. E por quê? Jesus, no capítulo 22, ele vinha de dois momentos extremamente difíceis. Um deles era o contexto antecedente ao do versículo de Mateus 22, 29, onde ele foi quase que colocado numa situação difícil por fariseus em conluio com herodianos, e nós vamos explicar rapidamente que grupos são esses que existiam na época de Jesus e que, de fato, queriam que o Senhor Jesus fosse pego em alguma contradição, em algum ensino equivocado. E lá em Mateus 22, no capítulo 22, os versículos de 15 até o versículo de número 22, esses dois grandes grupos políticos religiosos da época de Jesus, os fariseus e os herodianos, uniram-se para poder pegar Jesus numa situação inconveniente. Como se pudéssemos ver o Senhor Jesus em alguma situação apertada, aquele que tem uma mente privilegiada, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Se fez homem, limitou-se, se circunscreveu à direção e ao poder do Pai e da ação do Espírito Santo, tal qual um ser humano normal. Paulo, na carta aos Filipenses, deixa isso muito bem claro. O Senhor Jesus abriu mão dos seus poderes para ficar à disposição do poder do Pai, do Espírito Santo, durante seu ministério terreno, tal qual um servo, um ser humano normal, comum. Assim ele o fez, até para provar que é possível viver nesta terra debaixo da vontade, da ação de Deus. Mas ali ele estava limitado, ele dependia da ação do Pai, mas mesmo assim, uma vida devota, uma vida entregue nas mãos de Deus, essa vida não encontra empecilhos para exercer
para fazer e para executar a vontade do Pai. E o que aconteceu? Esse grupo chamado fariseus, que perseguiam muito Jesus, uniram-se a um outro grupo chamado os herodianos, aqueles que defendiam Herodes e sua descendência na governança de Israel, para fazer uma armadilha para Jesus. Os fariseus eram o grupo mais popular na época de Jesus. Era o grupo religioso que tinha uma penetração, que tinha uma aceitação por parte do homem comum, da população em geral, porque os fariseus, eles além de serem radicais no cumprimento da lei e dos profetas, acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição, acreditavam naquelas crenças naturais do judaísmo, conforme o Taná, o Antigo Testamento, ensinava. E esse grupo era um grupo muito bem articulado, com muitos membros, né? Nós conhecemos, por exemplo, o Rabino Gamaliel, né? Descendente de Hillel, que foi instrutor do apóstolo Paulo. E esses homens fariseus, eles eram meticulosos no seu cuidado religioso e faziam aquilo que lhe aprovia de acordo com o entendimento da interpretação oral e da escritura, tanto a lei, os 5 primeiros livros, a Torá da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, assim como os profetas também, né, e os demais escritos. E eles, como eu disse, eram muito bem aceitos pela população. E o grupo dos herodianos era um grupo muito mais voltado para a política do que propriamente para a religião. E eles não gostavam muito dos fariseus, mas nesse instante aqui do capítulo 22, eles se uniram aos fariseus para tentar colocar Jesus numa situação difícil, porque colocaram Jesus para confrontar com o Império Romano, porque eles diziam se era lícito a um judeu pagar imposto ao imperador romano. E Jesus, de uma forma muito paciente, bondosa e tranquila, serena, como ele sempre é, foi, é e será, né? Ele falou aquela frase famosíssima que até as pessoas que não conhecem a Bíblia de vez em quando a citam, quando perguntaram para Jesus se era lícito dar imposto, pagar imposto a César, a Roma, ao imperador, Jesus respondeu da seguinte forma: a moeda que vocês têm na mão, de quem é a esfinge? De quem é a face aí impressa? Eles responderam: é o rosto de César. Pois bem, disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não esperavam essa resposta. E Jesus ali vence esse debate de uma forma elegante e bonita. Mas a situação não para por aí. Um outro grupo religioso e político da época de Jesus eram os saduceus, que era exatamente esse grupo que está sendo falado aqui no capítulo 22, os versículos de 23 até 33. Os saduceus vem de Sadoc, o termo, eles eram ligados à ala dos sacerdotes, das pessoas ricas, abastadas. Eles não criam na ressurreição, eles não criam numa vida após a morte, eles não criam numa espécie de escritura para além da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, de Gênesis a Deuteronômio.
eles tinham uma certa aversão aos fariseus, né? E eles eram membros da elite religiosa, eram aquelas pessoas que estavam ligados e vinculados à classe dominante em Israel. As pessoas muito ricas e, possivelmente por essa razão, eles que eram os sacerdotes, imaginem, né? Os sacerdotes terem uma postura, vamos dizer assim, em termos teológicos, liberal, né? Tudo era interpretado com muito cuidado, não se acreditava muito naquilo que faziam, tanto é que quando Zacarias vai no templo oferecer incenso durante o seu turno, e ele tem aquela visão do anjo que lhe promete o nascimento de um filho. Zacarias e Isabel eram um casal, duas pessoas já de idade avançada e que não tinham filhos. E quando Zacarias viu o anjo lhe prometeu que ele teria um filho, e o filho de Zacarias com Isabel foi João Batista. Quando ele saiu mudo de lá, as pessoas perceberam que alguma coisa havia acontecido de sobrenatural, porque não era comum. Os sacerdotes, na época de Jesus, eles tinham muito mais uma influência helênica, grega, né? Uma postura muito mais racional do que propriamente o tinham os fariseus, né? Por exemplo, que eram muito mais ortodoxos, acreditavam muito mais no sobrenatural. Os saduceus não eram isso. Mas interessante que mesmo não acreditando na ressurreição, eles tentaram fazer uma pegadinha com Jesus a respeito da ressurreição. E eles chegaram para Jesus, a partir do versículo 23 do capítulo 22 está escrito, e disseram: Senhor, nós sabemos que ninguém ressuscita. Né? Já chegaram de sola em cima de Jesus, mas perguntaram a respeito da ressurreição. Senhor, olha só, ninguém ressuscita, mas suponhamos que haja ressurreição. Então, em havendo a ressurreição, a lei, ela diz que quando uma mulher fica viúva, o seu parente mais próximo deve casar com ela, ou seja, o irmão do falecido, para suscitar uma descendência para o falecido. E uma mulher passou por essa situação. Havia uma casa onde haviam 7 irmãos, e ela casou com o mais velho, e esse homem morreu, ela casou com o segundo, esse homem morreu, ela casou com o terceiro, o quarto, quinto, até que o sétimo também morreu. Por fim, morreu a mulher. E a pergunta desses homens, desses cidadãos ligados à classe sacerdotal para Jesus foi a seguinte: na ressurreição, de quem será essa mulher? Olha só. E aí Jesus dá uma bela aula de interpretação bíblica. Por quê? Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito que nenhuma escritura é de livre interpretação. Para conhecer a Bíblia, para interpretar a Bíblia, nós precisamos entender o texto bíblico. Nós precisamos conhecer o texto bíblico. Nós precisamos ler o texto bíblico. Nós não podemos ser analfabetos bíblicos. Nós não podemos ser. E Jesus fala com todas as letras no versículo de número 29. Vocês erram. O erro de vocês é causado pela ignorância que vocês têm das Escrituras. Ou seja, os saduceus não acreditavam nos profetas. Para eles, Escritura sagrada era só o Pentateuco, mais nada. Como é que eles poderiam entender no desdobramento doutrinário acerca da ressurreição, da vida eterna, se eles nem criam nisso? Né? Eles falam aqui tacitamente no versículo 23, esse grupo de saduceus, que interrogaram Jesus, afirmando que ninguém ressuscita. Ninguém ressuscita. Não criam na vida eterna. Possivelmente a influência grega, né,
Paulo vivenciou isso ali no Areópago, quando falou da ressurreição. Os gregos logo saltaram, porque os gregos não aceitavam não aceitavam a ressurreição, né? Que o corpo poderia, a alma poderia entrar no mesmo corpo, não em outro corpo, não em reencarnação, mas no mesmo corpo e reviver. Eles não aceitavam isso. Talvez os saduceus, pela essa influência helênica, grega, né, eles também não acreditavam em ressurreição. Mas eu não gostaria só de me ater a essa história propriamente dita, porque Jesus, ele esclarece muito bem, né? Durante a ressurreição, homem e mulher terão a mesma condição dos anjos, serão seres assexuados. Não haverá mais essa necessidade da conjugação carnal, né? A comunhão será de outro nível, conforme o Senhor Jesus deixou exposto aqui nos versículos de número 30 em diante do capítulo 22 de Mateus. Mas nós gostaríamos de acentuar essa colocação do Senhor Jesus. Vocês, saduceus, erram por não conhecerem as Escrituras, por viverem o analfabetismo bíblico. E nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão conceituando o analfabetismo. Analfabeto é uma palavra de origem latina, analfabetus, que se refere àquelas pessoas que, infelizmente, não sabem nem ler nem escrever. Mas esse termo tem um uso mais extenso, mais profundo. Não é só a pessoa não saber nem ler nem escrever, mas também analfabeto pode ser uma pessoa que não tem uma instrução elementar, formal, de alguma disciplina. E mais ainda, há uma elucidação desse analfabetismo a partir da falta de aprendizagem de algum assunto específico. O analfabetismo, de forma geral, tem a ver por não conseguir decodificar os sinais vocálicos, o alfabeto, os números, e assim as pessoas não conseguem interpretar uma frase: Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu leio esta frase, eu vou unir os códigos às letras, vou entender o tempo verbal e vou interpretar essa frase que fala que o Senhor Jesus, ele é o grande mandatário, a grande autoridade no passado, no presente e no futuro. Ele é Senhor, ele é Deus. Isso eu posso falar porque um dia assim aprendi. E aí ganhei a capacidade de interpretar. Ora, a reforma protestante e nós cristãos reformados evangélicos, que somos descendentes da reforma, devedores da reforma, a reforma sempre defendeu o livre exame das Escrituras, mas nunca defendeu a livre interpretação. É preciso saber interpretar a Bíblia Sagrada. Mas avançando no conceito de analfabetismo, nós temos hoje um assunto que é muito badalado no meio pedagógico, que é o analfabetismo funcional, que seria a incapacidade de compreender ideias
explícitas e implícitas em determinado texto e, a partir daí, há uma dificuldade em emitir um juízo crítico do texto ou de algum tipo de problema matemático, coisa que o valha, parecida. Então, a pessoa que é considerada uma analfabeta funcional, né? Um homem analfabeto funcional, é aquele que até conhece os códigos, conhece as letras, sabe ler, sabe escrever, mas não consegue interpretar, não consegue emitir juízo, não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue ler uma notícia e saber o que está escrito ali. E aí nós vemos que esse analfabetismo funcional, para além do analfabetismo geral, que é a incapacidade de ler, escrever, fazer contas, conhecer números, esse analfabetismo funcional, a pessoa sabe ler, sabe escrever, sabe identificar os algarismos, mas é incapaz de aplicar na prática a compreensão de um texto, de um problema matemático ou de algo semelhante. E aí nós vamos para a terceira etapa conceitual para entendermos o que seja analfabetismo bíblico. O analfabetismo bíblico deve ser considerado pela falta de vivência, interpretação e boa aplicação dos ensinos bíblicos na vida de fé, a fim de que haja crescimento na maravilhosa graça do Senhor Jesus. O que é o analfabetismo bíblico? A pessoa decorou alguns textos da Bíblia Sagrada. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pessoa decorou alguns textos bíblicos. Decorou. Mas ela não consegue compreender o que esse livro, a Bíblia Sagrada, ensina. Porque nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses livros da Bíblia, que foram escritos aí durante anos, eles têm gêneros diferentes. A poesia, a profecia, a literatura apocalíptica, que não é a mesma coisa que literatura profética, é outra coisa completamente diferente. A pessoa não consegue compreender, ela parece que coloca tudo dentro de um mesmo saco e vai falando coisas sem pé nem cabeça. E é preciso entender que analfabetismo bíblico está relacionado com desconhecimento das Santas Escrituras, assim como também do corpo doutrinário essencial. Se eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o plano de salvação. Eu não conheço os pactos de Deus com o ser humano. Eu não conheço as alianças que Deus fez ao longo da história. A aliança no Éden com Adão e Eva, a aliança no Sinai com Moisés e Israel, a aliança no Calvário com Cristo e a Igreja. E a pessoa não consegue entender muito bem as razões da sua fé. Ou seja, não é incapacidade intelectual, não é isso que seria o analfabetismo bíblico. A pessoa pode entender muito
de engenharia, pode entender muito de medicina, pode entender muito de psicologia, pode entender muito de filosofia, mas teologicamente a pessoa é analfabeta. Assim como eu também tenho os meus analfabetismos. Eu não sei nada de engenharia. Se você pedir para que eu possa fazer uma planta de uma casa, eu não saberei fazer. Eu sou analfabeto. Então não é nada que vá denegrir a imagem da pessoa. Mas é preciso ter humildade para entender, assim como esses saduceus que estavam ali interrogando Jesus acerca da ressurreição e não sabiam nada porque não acreditavam em ressurreição, eles deveriam ter sido humildes para poder dizer: Senhor, nós somos analfabetos nesse sentido, nós não lemos a Escritura tendo esse olhar e nós não conseguimos captar do texto bíblico a questão da ressurreição. Então, por favor, nos esclareça. Eles não quiseram, eles não fizeram, eles não queriam isso. Então, analfabetismo bíblico não tem nada a ver com incapacidade intelectual do indivíduo. Pelo contrário, às vezes há pessoas que são brilhantes em números, né? São brilhantes em saber muitas coisas, mas nas coisas de Deus, nas coisas da fé, elas cometem verdadeiros deslizes. E aí é preciso entender que o grupo de doutrinas essenciais da Bíblia, que estão na Bíblia Sagrada, precisam ser conhecidas a fundo. E para conhecê-las, eu preciso entender de Escritura, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a palavra de Deus. Ora, quais são as principais doutrinas bíblicas da cristandade? A doutrina da Santíssima Trindade, é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina que Jesus Cristo é simultaneamente divino e humano, a verdadeira humanidade e a verdadeira deidade de Jesus. A doutrina da salvação, a soteriologia, onde se diz que a salvação ela só é possível unicamente através da pessoa, vida e obra de Jesus Cristo. A doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina de que Jesus Cristo foi concebido de forma virginal, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado através do mandado, do governo, da gestão de Pôncio Pilatos, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu ao céu e virá de novo para julgar os vivos e os mortos. A doutrina da ressurreição dos mortos, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E a doutrina de que os cristãos fiéis, ortodoxos, entendem as Escrituras, a Bíblia Sagrada, como única regra de fé e prática. Não há qualquer interpretação oral, não há qualquer parecer teológico que possa superar a Bíblia como regra de fé e prática para os servos de Deus. Então, para que eu possa entender tudo isso, eu não posso ser um analfabeto bíblico. Eu preciso entender as Escrituras. Eu preciso saber interpretá-la. Eu preciso ler. Eu preciso compreender. E para que nós possamos caminhar um pouco mais nessa questão do analfabetismo bíblico, um dos grandes nomes da literatura cristã na atualidade é o Dr. Charles Swindoll, né? Que é um escritor de mão cheia, tem muitos livros dele produzidos pela editora Betânia, e ele citou
um grande exemplo do analfabetismo bíblico numa escola secundária. Não é com crianças, gente. É com jovens, adolescentes e jovens, uma escola secundária, lá no Colégio Secundário Newton, nos Estados Unidos, onde foi feita uma pesquisa sobre cultura bíblica. O Colégio Newton é um dos melhores colégios de toda a América do Norte. E olha o resultado dessa pesquisa que foi feita. Parece algo cômico, mas as respostas são assustadoras. Talvez você possa até se assustar com o que os alunos do Colégio Newton, lá nos Estados Unidos, falaram. Vejam bem, um colégio onde o ensino é espetacular, né? As pessoas saem de lá do Colégio Newton para as melhores universidades norte-americanas, Princeton, Harvard, Yale. Mas olha o que os alunos responderam acerca da Bíblia. Olha isso. Um grupo de alunos falou que Sodoma e Gomorra eram amantes. Outro grupo falou que Moisés batizou Jesus. Um outro grupo falou que os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lutero e João. Um outro grupo disse que o Gólgota era o nome do gigante que o apóstolo Davi matou. De quem é a culpa, meus irmãos, dessas aberrações? São aberrações. O país que se dizia mais cristão do mundo, o mais evangélico no mundo, o país da onde saíram muitos missionários. Nós mesmos, das Assembleias de Deus, nós tivemos a bênção de receber missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram através dos Estados Unidos para cá. Lá eles receberam instrução. E hoje os Estados Unidos vivem esse dilema do analfabetismo bíblico. De quem é a culpa dessas aberrações, meus irmãos? De quem é? Será dos seminários teológicos que não estão preparando muito bem os nossos teólogos, os nossos ministros? Será culpa das igrejas? Será culpa dos pastores? Será minha culpa? Eu sou pastor? Será culpa dos pais que não ensinam mais a Bíblia aos seus filhos? Não há mais culto doméstico, não há mais leitura da Bíblia, não há mais estudo da Bíblia diuturno? Será culpa dos cristãos individualmente? De quem será a responsabilidade no analfabetismo bíblico? Há uma entidade de muito valor na América do Norte, ela é a divisão de publicação da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e ela é conhecida como Lifeway Christian Resource. E essa entidade, que é que dá às igrejas nos Estados Unidos, fornecem aos batistas americanos e aquelas igrejas a ela filiadas, materiais para edificação. E eles fizeram uma pesquisa que chamaram Bible Engagement, ou seja, o engajamento bíblico para o discipulado, para entender o que está acontecendo com a membresia das igrejas americanas. Isso lá nos Estados Unidos, agora. Vejam bem o que nossos irmãos da Lifeway Resource, o que eles levantaram nessa pesquisa. Eles fizeram, a partir de duas perguntas: com que frequência eu leio a Bíblia? E com que frequência
eu estudo a Bíblia? Eles fizeram estas duas perguntas simples e colocaram basicamente 4 respostas possíveis para essas duas perguntas que nós vamos ver de uma forma bem gradativa, bem com muito vagar, para entender essa pesquisa, que é uma pesquisa muito bem feita. Eles, na cor azul, colocaram a ação de ler ou estudar a Bíblia frequentemente. Na cor verde, eles colocaram como resposta a ação de ler ou estudar a Bíblia uma vez por semana, pelo menos. Na cor cinza desse gráfico em pizza, eles colocaram a leitura da Bíblia ou o seu estudo uma vez no mês. E em vermelho, lá no gráfico pizza, nas duas perguntas, nós vamos ver a resposta raramente ou nunca, ou seja, as pessoas, apesar de serem membros de igreja, frequentarem a igreja, normalmente não pegam na Bíblia, ou raramente, talvez naquele momento de aflição, né, fazem como muitas pessoas, né, Senhor, fala comigo, coloca o dedo em qualquer parte da Escritura para Deus falar, até tem aquela piada, a pessoa abriu a Bíblia, Senhor, fala comigo, e a pessoa colocou o dedo e foi e achou o versículo, e Judas foi e se enforcou. Meu Deus, será que é isso que tu queres que eu faça? Ele abriu de novo a Bíblia, estava escrito outro versículo, vai tu e faz o mesmo. Então, é perigoso a pessoa fazer isso sem entender as Escrituras. Ser um analfabeto bíblico. Vamos entender o que significa essa atitude pouco sábia. Vamos lá à pesquisa. Primeira parte da pesquisa, a primeira pergunta é: com que frequência eu leio a Bíblia? Resposta número 1. Vamos ver. Resposta número 1. Com que frequência eu leio a Bíblia? Vamos ler a primeira resposta. A resposta em azul, os irmãos podem notar aqui, num grupo enorme de pessoas, somente 11% declararam que liam a Bíblia todos os dias. Nesse mesmo grupo, um grupo cujo percentual era 27% dos entrevistados, que é em verde, falaram que liam a Bíblia pelo menos uma vez por semana. A terceira resposta foi que liam a Bíblia pelo menos uma vez no mês, também 27% em cinza. E a quarta e última resposta, que é a grande maioria. Se é maioria, só pode ser grande, é verdade, que é um pleonasmo, né? Então, a maioria das pessoas entrevistadas, 34%, falaram que raramente ou nunca liam a Bíblia na sua vida. Difícil, né? Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta não é só a leitura da Bíblia, né? O que nós queremos entender ou queremos expressar, o que essa pesquisa tentou ver. Normalmente as pessoas fazem o seu devocional pela manhã, ou fazem uma hora tranquila à noite, lendo um texto bíblico, né, para o seu enlevo espiritual. Isso é uma leitura da Bíblia. Né? Então, é esse tipo de questão que foi enfatizado na primeira pergunta. Com que frequência você lê a Bíblia? Mas a segunda questão, ela é mais profunda. Por quê? Ela pergunta aqui com que frequência você estuda a Bíblia. Porque não é só ler, é estudar. Para que a pessoa deixe de ser um analfabeto, ela precisa não só conhecer os signos, os símbolos, as letras, né? A gramática, os algarismos, né? As regras da matemática. Não, ela precisa entender, ela precisa estudar.
Então a segunda pergunta dessa pesquisa, a esse grupo enorme de cristãos, membros de igreja, foi: com que frequência você estuda a Bíblia? Pasme, irmãos, somente 3% estudavam a Bíblia todos os dias. É o gráfico aqui em azul. Um número insignificante de pessoas. Depois nós temos a segunda resposta em verde, que quer dizer que 21% das pessoas estudavam a Bíblia pelo menos uma vez na semana. Sem dúvida, essa uma vez na semana é na escola dominical. 2 horas de escola dominical não vai tirar você, ou eu, ou uma igreja do analfabetismo bíblico. É preciso estudar todo dia a Bíblia. É preciso entender as Escrituras. A terceira resposta em cinza, ou seja, as pessoas estudavam a Bíblia pelo menos uma vez no mês, talvez numa conferência, né, num seminário, num encontro especial, no encontro de mulheres, encontro de homens, aí ela estudava a Bíblia ali, porque tinha um momento de estudo bíblico com a congregação, aí uma vez no mês, possivelmente, 22% dos entrevistados. E agora, meus irmãos, vem o susto. A maioria esmagadora, 53% dos membros da igreja americana que foram entrevistados falaram que raramente ou nunca estudavam a Bíblia. Uma pessoa pode entender quem é Deus. Uma pessoa pode entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como é que é a obra de salvação, os meus conceitos, porque a minha ética, o meu comportamento, ele passa pela minha teologia. Nós precisamos entender isso. Sem uma teologia bem firmada, sem um conhecimento bem estruturado, eu vou ter uma ética fraudulenta. Eu vou ter uma ética equivocada. Hoje, meus queridos irmãos, no gráfico que temos aqui, não sei se dá para vocês enxergarem que a luz está muito clara, mas é um gráfico que demonstra o tempo que os brasileiros, não há uma pesquisa no Brasil como essa da Lifeway nos Estados Unidos em relação à leitura e ao estudo da Bíblia. Mas há uma pesquisa no Brasil sobre o uso da internet pelos brasileiros, o tempo gasto com mídias, seja ela a internet em si, né, para leitura de um jornal, de um livro, bate-papo, filme, música. Vamos ver quanto tempo, em média, um brasileiro gasta na internet. De acordo com essa pesquisa do Pague Brasil, o brasileiro gasta cerca, em média, de 9 horas e 29 minutos na internet todos os dias. Em bate-papo, WhatsApp, Messenger, né? Em outros aplicativos de conversa, ele gasta cerca de 3 horas e 34 minutos. Vendo filmes, TV, assistindo algum tipo de entretenimento, ele gasta cerca de 3 horas e 26 minutos em média. Escutando música, ele gasta 1 hora e 19 minutos. Se nós somarmos tudo isso, o tempo excessivo gasto em mídias e em outras aplicações inúteis podem explicar um pouco essa vida tão
superficial e rasteira da igreja ou de muitos membros no Brasil e no mundo hoje, nos Estados Unidos. E aqui, as pessoas cultivam uma cultura inútil, perdem seu tempo, esse commodity, esse bem que, se perdermos, ele não tem mais volta. Não há como ser recuperado. A única coisa que nós não recuperamos, podemos recuperar saúde, podemos recuperar dinheiro, podemos recuperar prestígio, mas tempo nós não recuperamos. O tempo passa e não volta mais. Nós temos aqui as pessoas seguindo perfis, sendo seguidoras de celebridades. Tem aí o Neymar dando uma medalha para o menino. Para que eu quero saber disso? O que isso influencia na minha vida? O que isso me dá? Agrega valor? Nada. É cultura inútil. É besteira. É bobagem. E aí eu perguntaria a você. Nós temos aqui 5 livros que todos deveriam ter lido pelo menos uma vez na sua vida. Livros de cultura geral, que podem agregar valor ao meu conhecimento teológico e a me melhorar como pessoa. O primeiro livro é O Alto da Compadecida, uma peça de teatro que virou depois filme no cinema, excelente, do nosso grande escritor nordestino Ariano Suassuna. Nós temos, em segundo lugar, o outro livro, George Orwell, 1984, um livro futurista que mostra essa coisa da vigilância integral no mundo por um governo ditatorial. Nós temos a terceira obra, Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, clássico da literatura infanto-juvenil, maravilha de leitura. Depois nós temos o poeta português, Livro de Desassossego, de Fernando Pessoa, texto lindo. E por último nós temos o livro de Robert Musil, O Homem Sem Qualidade. Quanto tempo nós estamos perdendo na internet, vendo a vida de pessoas, celebridades, que não acrescentam nada na nossa existência. Já dizia o grande Monteiro Lobato, lá do alto da sua sapiência, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, literatura infantil tão bonita, brasileira, né? Daqui de São Paulo, Monteiro Lobato falava: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê, ou seja, é um analfabeto. Me desculpe, mas essa é a realidade. Pode ser manipulado, pode ser enganado, pode ser ludibriado, não foca nos seus valores, fica aí indo atrás de pessoas inconvenientes como essas celebridades que não acrescentam nada na nossa vida. Mas ainda, para além daqueles 5 livros da literatura universal que eu citei, Ariano Suassuna, Miguel de Cervantes, Fernando Pessoa, Roberto Musil, George Orwell, nós temos os clássicos cristãos. Você já leu As Confissões de Santo Agostinho? Texto lindo, de uma das mais brilhantes mentes que surgiu na igreja. Você já leu As Institutas da Fé Cristã, de João Calvino? Importantíssimo para que nós possamos entender as doutrinas básicas da fé reformada.
Você já leu O Discípulo Radical, de John Stott, um dos maiores gênios da teologia contemporânea? Você já leu O Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey? Se não leu, leia. Busque entender, porque esses autores, eles nos ajudam a ter uma espécie de introdução ao texto bíblico que não é um texto que tem essa facilidade toda para ser interpretado. Há regras, há limites, há patamares que eu preciso seguir para poder entender as Sagradas Escrituras. O nosso querido professor e homem de Deus, grande estudioso bíblico, reverendo Augusto Nicodemos, ministro da Igreja Presbiteriana no Brasil, um dos grandes nomes da teologia reformada, ele falou há algum tempo atrás que há muito show na igreja brasileira, há muita música na igreja brasileira, há muito louvor na igreja brasileira, mas há pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia, disse reverendo doutor Augusto Nicodemos. Nunca houve tanto animadores de auditórios. Nós não temos pregadores. Nós temos até um pastor aí que adora contar piada, né? A pregação dele está muito mais para um show de stand-up do que propriamente pregação bíblica. Séria, expositiva, interpretando o texto, falando das Escrituras, conhecendo o original, as descobertas arqueológicas e históricas, passando esse conhecimento para a população. Nunca houve tantos animadores de auditório, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Uma igreja que teve um Spurgeon, Charles Spurgeon, uma igreja que teve um Billy Graham, uma igreja que teve nomes como o pastor Fanini. E hoje, há gritos, há berros, há entretenimento e emocionalismo, mas não há palavra pregada com consistência, com conteúdo, demonstrando a nossa fé, explicando a razão da nossa fé às pessoas de uma forma inteligente, de uma forma pedagógica, de uma forma bastante aprofundada. Nós podemos ver que esse problema do analfabetismo bíblico, ele não é de hoje. Havia um funcionário da rainha de Candância, a rainha da Etiópia, que se tornou judeu, que se tornou um convertido ao judaísmo, mas que ouviu a pregação acerca do Messias verdadeiro de Jesus e começou a ler as Escrituras. E um evangelista, diácono, um homem de Deus versado nas Escrituras, chamado Filipe, foi levado por Deus até ali na estrada de Gaza, onde ele passava na sua carruagem. Vejam bem que este homem, o eunuco, o etíope, funcionário da rainha de Etiópia, não era qualquer pessoa. Era um intelectual, era um homem ligado ao Ministério da Fazenda daquela
daquele governo etíope, Candace, e mesmo assim ele não conseguia entender o texto bíblico. Precisava de ajuda. E nós precisamos de ajuda dos nossos pastores, da nossa liderança, que passaram por um seminário teológico, que se prepararam para poder falar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada. Não esses evangelistas que andam por aí fazendo, como disse o reverendo Nicodemos, animação de auditório para que as pessoas aplaudam, abracem, repita comigo. Isso está mais para Silvio Santos do que, meus irmãos, para Charles Spurgeon, ou para Finney, ou para George Miller, ou tantos outros nomes, ou Dwight Moody, que pregavam, John Wesley, que pregavam a palavra de Deus, Jonathan Edwards. E Filipe perguntou para aquele homem, entendes tu que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo? O texto bíblico, às vezes, é difícil, sim. Aí é preciso ter humildade para perguntar, para entender, para compreender, para não só ler, mas também estudar com frequência, diuturnamente, a todo instante, o melhor tempo, o mais tempo possível. Entendes o que lês? Crescimento na fé, ela vem dessa equação, leitura e aprofundamento no estudo e explicação das Escrituras. Não tem outro caminho, não tem outra maneira, é preciso aprofundar, é preciso entender. Nosso irmão profeta Oséias, ele disse uma verdade para o povo de Israel. Lá em Oséias 4, versículo 6. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é sinônimo de estudo. Só conhece quem estuda, só conhece quem lê, só conhece quem se aprofunda. Vou falar uma frase aqui não muito agradável. Obesidade não é saúde. Obesidade normalmente, eu que sou da área da saúde também, obesidade normalmente significa doença. Pode ser doença das coronárias, doença dos rins, doença do fígado. Há uma série de comorbidades na obesidade. A obesidade, na verdade, é um sinal de enfermidade. A igreja do Brasil, ela não cresceu, ela se tornou obesa. É uma igreja cheia de gordura, uma igreja doente. Digo isso com muito carinho e com muita tristeza. Por isso que nós vemos inúmeros escândalos nos dias de hoje. Eu não preciso nem detalhar os escândalos, os irmãos sabem exatamente o que se passa nos dias de hoje na igreja do Brasil. Coisas terríveis. Mas se você fosse ver o culto dessas pessoas que estão causando escândalo hoje, eram cultos, né, que tinha uma pirotecnia espetacular, dança, apresentações, né, uma série de... Mas não tinha palavra de Deus, de fato. Não tinha ensino bíblico. Como disse reverendo Augusto Nicodemos, tinha animadores de auditórios, mas não pregadores da palavra. A obesidade não é saúde. A obesidade esconde problemas, esconde doenças. Os obesos devem procurar um endocrinologista, um cardiologista, psicólogo, para poder trabalhar a sua obesidade. Não é saúde. Um nutricionista, para que a pessoa possa ter saúde. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a minha teologia vai influenciar na minha ética, no meu comportamento diário.
Por que eu não adultério? Por que eu não sou um adúltero? Porque a minha Bíblia diz que eu não posso ser um adúltero. Eu tenho que viver bem com a minha família.